Boa noite a todos e todas. Este é mais um curso da Cia Fagulha, www.ciafagulha.com.br. Tennessee Williams, Além do Cânone, Fulvio Torres Flores, Luiz Márcio Arnaud de Toledo e Thomas Keith. Todas as quintas-feiras, das 19h30 às 21h30. Esse é o cronograma. Quem estiver acompanhando pelo YouTube terá o link para acompanhar. Fulvio Torres Flores, doutor em Letras pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, com tese sobre a dramaturgia de Tennessee Williams, docente do curso de licenciatura em Artes Visuais da Univasf, autor do livro Da Depressão Econômica às Raízes do Macartismo, Análise Histórico-Crítica de The American Blues, coletânea de peças curtas de Tennessee Williams. São Paulo, Humanitas, FAPESP 2015. Editor-chefe da revista eletrônica Dramaturgia em Foco. Luiz Márcio Arnaud de Toledo, doutor em Teoria e Prática do Teatro pela Escola de Comunicações e Artes da USP, com tese sobre a dramaturgia de Tennessee Williams. Docente de cursos de extensão do projeto Narrativas e Visualidades da Univasf. Autor do livro Tennessee Williams, Algo Não Dito, São Paulo, Giostre 18. Editora da revista eletrônica Dramaturgia em Foco. Esse é o nosso professor, para a aula de hoje, 18/11, aula 7, Luiz Márcio Arnaud de Toledo, The Day on Which a Man Dies, An Accidental No Play, O Dia em que um Homem Morre, uma peça no Ocidental, 1960. Morte, violência e autodestruição na figuração das contradições políticos socioculturais entre dois antigos inimigos de guerra, Japão e Estados Unidos. Esses são alguns títulos da editora Cia Fagulha, encontrados em www.ciafagulha.com.br, WhatsApp 11 951 198357, e-mail editora@ciafagulha.com.br. Para apoio à editora Cia Fagulha, com novos cursos, vídeos, artigos, entrevistas, blog da ciafagulha.blogspot.com, chave Pix, editora@ciafagulha.com.br. Agora vamos passar a palavra ao professor Luiz Márcio, que nos falará o que acontece quando um homem morre. Vamos lá, professor. Então, mais uma vez, boa noite. Todo mundo está conseguindo ver? Sim, Luiz. Ok? Vamos lá, a gente vai tratar dessa peça, The Day on Which a Man Dies, An Accidental No Play. É uma peça de 1960 e, portanto, ela não faz parte daquela caracterização temporal que nós colocamos sobre as late plays, de ser de 1962 a 1983. No entanto, essa peça tem uma característica tão experimental, tão diferenciada de tudo que o Tennessee escreveu até então, que ela é considerada, sempre quando citada, também como uma late play. E aí é aquilo que eu falei para vocês na aula passada, que a gente, quando vê essas datas e esses limites temporais da dramaturgia ou da carreira do Tennessee, a gente tem que flexibilizar, porque muitos autores consideram mais importante as características experimentais da peça do que o fato dela ter sido feita após A Noite do Iguana, o seu último grande sucesso no circuito comercial, que foi em 1961, com a temporada na Broadway, com a Bette Davis. Não é essa a caracterização dessa peça. Eu a escolhi exatamente para a gente quebrar esse padrão e vocês entenderem que nós estamos
com uma peça com muitas questões estéticas a serem pensadas, a serem analisadas, dentro de um período ainda considerado das suas peças principais, ainda considerado canônico. Provavelmente Tennessee começou a escrever essa peça em 59 e deve ter terminado aí em 60. Essa é a data oficial. Eu coloquei a foto do Tennessee e do Yukio Mishima, que eu falei para vocês como eles se conheceram, né? Essa peça é uma peça dedicada ao Yukio Mishima. Tennessee coloca já no início, né, logo depois do título, ele já dedica a peça ao amigo, que é o grande amigo dele naquele momento. E do lado direito eu coloquei já uma estilização, né, dos dois, né, meio parecido com as obras da pop art, do Andy Warhol, né? E que, infelizmente, não dá tempo da gente analisar essa peça sobre esse aspecto, que é a questão da pop art. Isso demandaria mais questões conceituais que a gente não iria conseguir tratar. Eu vou dizer para vocês que essa peça, ela é uma das mais cheias de referências, que eu acredito que a gente vai ter uma comparação, a gente pode fazer uma comparação com Come no Rio, ou 10 Blocks on the Come no Rio, de tantas referências que ela tem, e das formas como a gente pode analisar hoje com o distanciamento histórico que a gente tem aí com mais de 60 anos que essa peça foi lançada. Tá? Então, ela tem diversos aspectos que eu vou tentar colocar, diversas referências que eu vou tentar trazer. Infelizmente, como são muitas, a gente pode se perder um pouco, porque a quantidade de referência nos deixa até um pouco surpresos, como o Tennessee conseguiu colocar tudo num caldeirão, bater num liquidificador, né, e trazer para a gente isso um pouco, nos deixa um pouco impressionados o que ele fez, né? Antes da gente começar, eu só queria lembrar e puxar alguns contextos, porque a gente já tratou na semana passada dos contextos históricos, políticos, sociais, culturais, né? A gente falou bastante sobre a contracultura, antes da contracultura, depois da contracultura, os costumes do Tennessee de ir ao cinema e o que o cinema estava mostrando na época, que eram filmes com bastante referência ao Oriente, né? Mas a gente não pode deixar de lembrar que, ao mesmo tempo que o Tennessee trouxe a peça de Samuel Beckett, Esperando Godot, em 56, para os Estados Unidos, que a gente falou na aula passada, ele também conheceu um espetáculo de teatro no Kabuki, em Nova York, que foram apresentados também nesse resgate dos Estados Unidos, que parecia com a gente assim, e agora os Estados Unidos estão mostrando o quanto ele é bonzinho e está ajudando o Japão a se reerguer, a se tornar um país capitalista. Então, a gente tinha nos Estados Unidos, em ilhas do Japão, principalmente na ilha de Okinawa, uma ocupação que só saiu de lá, uma ocupação militar dos Estados Unidos, que só saiu de lá em 2012. Veja bem, em 2012. A guerra ela acabou em 45. Né? Então, os Estados Unidos nunca deixaram de ver as ilhas japonesas
como uma estratégia importante no Pacífico para todas as suas questões ligadas às suas ideias sobre guerra, sobre possíveis desentendimentos e possíveis conflitos bélicos com a China ou com a Coreia, os grandes vilões para o capitalismo, os grandes vilões para os Estados Unidos, né? E para muita gente desinformada também no Brasil, que a gente sabe, né, que não sabe nem o que é comunismo, nem o que é socialismo, né? A gente sabe disso. O que eu estou querendo trazer nesse contexto, o que é importante nesse momento, é que em todos os lugares do planeta, os artistas estavam buscando superar o conservadorismo. O conservadorismo tomou grande força nos anos 60 nos Estados Unidos, tomou muita força em todos os setores políticos e culturais, com normas e regras e leis em todos os setores da cultura. Na Europa, surgia, no entanto, um teatro diferente. O teatro que foi chamado pelo Martin Esslin de teatro do absurdo, mas que provavelmente dá mais sentido se a gente chamá-lo de existencialismo metafísico, pelas questões que suscitam em relação ao momento histórico em que se vivia a Europa pós-guerra, em reconstrução, onde as pessoas buscavam um novo sentido para suas próprias vidas, buscavam um novo sentido para a cidadania e a sua existência política num ambiente que fora totalmente devastado, que estava se reconstruindo economicamente e para o trabalho. As pessoas, então, precisavam sobreviver e precisavam de trabalho. E elas não sabiam como isso ia se dar. Os artistas, e aí a gente vai puxar mais para o teatro, eles buscaram essas questões existencialistas, fazendo questionamentos morais, éticos, que levam, num primeiro momento, a gente questionar a condição humana, mas a gente não pode lembrar que não existe condição humana se a gente não estiver olhando para uma sociedade, para um ambiente social, porque não adianta nada falar, o cara está falando sobre a condição do homem. O homem em qual sociedade, em qual cultura? Né? Porque se a gente está falando do homem indígena da Amazônia, é diferente de tribos africanas, é diferente da cultura japonesa e da cultura chinesa. Né? A gente tem que lembrar sempre disso. No Japão, havia também movimentos que se organizou para se colocar contra o conservadorismo. No Japão, muito mais. No Oriente, o conservadorismo, as tradições, as artes tradicionais eram muito fortes. E isso causou uma revolta, ou vamos dizer assim, um sentimento revolucionário em um grupo de artistas, a gente vai falar dele, é o chamado grupo Gutai, que poucas pessoas que trabalham com performance trata da história, trata das origens da performance deste grupo. Eu nunca ouvi falar, eu já li sobre isso, principalmente no Brasil, os poucos amigos que eu tenho que falam de performance, quando eu falo do grupo Gutai, as pessoas, tem esse grupo, tal, a gente não conhece, muitas pessoas não conhecem. Eles trabalhavam com a performance, eles criaram essa ideia de performance. Daqui a pouco a gente vai abrir um espaço para falar um pouco mais do grupo Gutai, a gente vai se aprofundar e eu vou explicar um pouco melhor essa performance e o trabalho abstracionista que eles faziam em artes visuais.
Nos Estados Unidos, o que se havia era uma importação de estéticas estrangeiras. Então, criava-se um teatro alternativo, incentivado pela arte abstrata, pela performance, mas por tudo que estava acontecendo na Europa também, criando-se, claro, uma releitura nos contextos dos Estados Unidos, nos contextos capitalista, imperialista, todas essas questões econômicas e contraculturais que estavam acontecendo nos anos 60, 70, a gente tinha uma outra visão de arte, embora o teatro comercial, o teatro musical, o teatro da Broadway nunca perdeu essa sua força. Ele nunca entrou numa crise onde se buscava uma renovação. Não, ele foi aos poucos absorvendo algumas dessas estéticas inovadoras e experimentais, e que hoje a gente vê, por exemplo, questões do teatro de Brecht já inseridos na cultura, e, né, principalmente o épico, e a gente, sendo que naquela época era algo raro, era algo que impensável para o teatro comercial. Tá? Bom, eu vou citar agora um livro, eu não sei se vocês conhecem. Esse livro eu li já faz algum tempo, tenho algumas anotações dele, e foi muito gostoso rever as anotações, porque eu gostei muito desse livro na época. Ele se chama Quem Pagou a Conta? A CIA na Guerra Fria da Cultura, escrito pela Frances Stoner Saunders. Esse livro é interessante demais e eu aconselho todo mundo a buscar. Você vai conseguir baixar ele em PDF. Se você fizer aí, você consegue fazer um download. Ele é um pouquinho grosso, mas vale a pena. A escritora Saunders, ela conta como que a CIA financiou publicações internacionais, artistas, intelectuais do centro e da esquerda, para que se criasse uma aura de democracia nos Estados Unidos. Olha, nós estamos abrindo para todo mundo. Nós estamos abrindo uma chance para todo mundo. Na verdade, eles buscavam aqueles artistas, aqueles autores que eram interessantes para o sistema capitalista, que era interessante para a ideologia capitalista dos Estados Unidos, do American Way of Life, do sonho americano, onde eles poderiam, então, mascarar e fazer com que a esquerda ficasse mais soft, ficasse com uma cara mais americanizada. E então perdesse a sua força e o seu valor. Desde o término da Segunda Guerra Mundial e início da Guerra Fria, a CIA financiou num esforço para mantê-los distantes da ideologia comunista e aproximá-los do American Way of Life, mesclando os dois. O livro também revela o financiamento do governo americano a associações de direita em nível global. E isso aí é uma outra questão, né? Como que a CIA viu a direita em diversos países e injetou dinheiro. O mais importante para a gente olhar essa questão cultural. Veja, com essa política, a CIA foi capaz de angariar o apoio de alguns dos maiores expoentes do mundo ocidental, a ponto de muitos passarem a fazer parte da sua folha de pagamentos. Né? Muitos intelectuais foram patrocinados pela CIA, ou promovidos pela CIA, como a Hannah Arendt, como Fernando Henrique Cardoso. E a lista é enorme, eu não tinha como colocar aqui, a lista é enorme, onde se
mesclando aquela pessoa que é de esquerda com essa popularidade de direita, o American Way of Life, você vai softualizando, você vai suavizando a visão. E nesse momento, então, veio muitos autores. O próprio Chekhov foi publicado, as traduções do Chekhov foram publicadas. George Orwell foi muito publicado nessa época nos Estados Unidos. A autora leva o autor a questionar em quantos âmbitos do dia a dia estão infiltrados a propaganda política dos Estados Unidos. Então, ela mostra como os Estados Unidos usou também toda essa publicação nova, de ponta, de vanguarda, ou de esquerda, ou de centro, como se dizia, ou como se diz ainda, né? Como se diz ainda, né? Tem gente que ainda acredita nisso. E como que isso ficou infiltrado, como que nisso ficou infiltrado a propaganda política dos Estados Unidos. Então, vale a pena a gente pensar, ler esse livro. Por que eu estou dizendo isso? Porque nos Estados Unidos, o abstracionismo começou nos anos 30 e 40. Os anos 30 abriu-se as portas para o abstracionismo como uma forma de se colocar contra o que estava acontecendo na União Soviética, o realismo socialista. Mas a gente tem um quadro aí do lado, né, com Lenin e o Máximo Gorki, né, o dramaturgo. A gente tinha o financiamento da CIA para abrir novas portas, abrir novas vanguardas artísticas, porque não dava mais para fazer obras realistas na forma conceitual nos Estados Unidos, porque poderia ser confundido com o realismo socialista russo. A gente tem que ter a nossa nova forma de mostrar a arte, de fazer arte. Então, o que está surgindo? É abstracionismo? Vamos apoiar o abstracionismo. Eles estavam, os primeiros grupos de pintores abstracionistas foram para Provincetown, em Massachusetts, nos Estados Unidos, no mesmo local onde o Tennessee também começou a frequentar no final dos anos 30 e início dos anos 40, onde tinha sido, há 10, 15 anos antes, um grande berço dos Provincial Players, que depois migraram para Nova York e conseguiram deixar sua marca em termos de inovações dramatúrgicas sem precedentes, entre eles a Susan Glaspell, o Eugene O'Neill e vários outros. Tá? Então, a gente vê nesse grupo, lá dos anos 30, um cara que recebeu muito apoio neste momento da CIA. Um cara chamado Jackson Pollock, que é considerado hoje um dos maiores artistas plásticos, dos maiores pintores, dos maiores artistas do século XX nos Estados Unidos. Né? Ele se inspirou no grupo Gutai para desenvolver as suas técnicas. Né? A gente tem um pintor abstracionista, um pintor que fugia do realismo, fugia da representação mimética nas artes plásticas, e ele fazia praticamente era um jogo, quase que um jogo cênico, uma mise-en-scène que ele fazia para poder pintar, que eram obras absolutamente enormes, onde ele tinha que pisar na tela, porque ele jogava tinta a esmo.
Ele pingava a tinta com o pincel. Então, nós temos as fotos dele aí, essa foto do Jackson Pollock. Jackson Pollock foi amigo do Tennessee lá no final dos anos 30, início dos anos 40. Eles eram amigos, eles se encontraram em Provincetown, assim como todos os artistas daquela época. Aí, uma obra colorida do Jackson Pollock. Eu confesso para vocês, quando eu vi uma obra do Jackson Pollock na minha frente, eu não me aguentei, eu fiquei emocionadíssimo, porque ela tem uma força, ela tem um poder, essas cores, elas são, parece que vivas, e eu ficava olhando, não sabia para que lado olhar, se eu chegava perto, se eu ia longe, para ver de longe, eu não sabia como olhar para a obra, porque era assim, 6 metros por 4, né? Era uma coisa absurda de grande, como que ele conseguia fazer algo desse jeito, né? Agora a gente pode falar sobre o The Day on Which a Man Dies, porque a gente vai trazer tudo que a gente falou até agora, a gente vai trazer pontos, a gente vai puxar essas informações. Tá? Então, como eu disse, ela é de 60, né? Ela foi encenada pela primeira vez em 2007 nos Estados Unidos, com a direção do David Kaplan, e ela teve uma remontagem em 2016 nos Estados Unidos, na África do Sul. Ela nunca foi encenada, nunca foi traduzida, nunca foi publicada no Brasil, até os dias atuais. Não conheço artista, pesquisador que conheça essa peça. São pouquíssimas pessoas, o Fúvio e mais um grupo muito pequeno, né, da professora Maria Silvia, é um grupo muito pequeno que conhece essa peça. A gente tem aí uma foto da peça, né, para quem leu a peça vai conseguir fazer as conexões, né? Embaixo a gente tem o cartaz da peça, a gente já consegue fazer os links, né, com o figurino que o Tennessee sugere, né? Então, né, do corpo humano pintado, né, no corpo, na pele, né, do personagem, né? Então, tá bem interessante aí essa foto, né? Bom, são duas partes. A primeira parte, a gente tem uma discussão entre o personagem que não tem nome, os dois personagens não têm nome, né? É o homem e mulher, né? Isso dá uma generalidade a esses personagens, parecendo que ele está falando mesmo do homem e da mulher, né? Assim como o personagem do oriental, que também dá a impressão que essa generalidade está remetendo a todas as pessoas orientais, né? A cultura oriental, o Oriente, né? Então, o homem e a mulher, eles estão discutindo sobre o fato de não estarem casados, ela não ter direitos legais de esposa. Ele é um pintor, então ele está procurando um jeito de superar o que ele tinha pintado, a forma que ele estava pintando até então, e cada vez ele inovar. Então ele descobriu um outro jeito, que é usar uma bomba de tinta, né, que não é mais ele pintando, mas ele aspergindo tinta com uma bomba, né? Isso tudo vem da vanguarda japonesa, viu? Vem que o Jackson Pollock fazia inspirado lá na arte japonesa. Os personagens japoneses são serventes, eles estão sempre à mercê, sempre obedecendo ordens dos ocidentais. Ao final, o problema, a discussão entre o homem e a mulher se resolvem eles indo para a cama. Então tem uma cena de uma explosão sexual, onde eles vão fazer amor, tem uma cena, me parece, selvagem, de um amor selvagem, assim, né? Então tem, o primeiro ato termina desse jeito, e o segundo ato já começa com o homem decidindo que vai se suicidar. A gente, então, descobre que
o título da peça que já estava dizendo o que ia acontecer, né? Que era a peça vai acontecer no dia em que um homem morre, né? A gente descobre que ele vai morrer por suicídio e que isso tem a ver com a cultura japonesa do harakiri, né? A gente vê que ele estando do Japão, ele estando naquele hotel, naquela condição, sempre trancado dentro de um quarto de hotel, pintando e produzindo sua arte, parece que ele fechado ali, ele absorve essa ideia do suicídio e que remete ao harakiri, um ritual japonês de suicídio. Mas a mulher, como ela está totalmente sem dinheiro, totalmente desamparada, porque ela não é casada com ele, né? Ele colocou a mulher casada, a mulher que é casada com ele, num asilo, né? E ela, então, decide se engravidar. Então, depois de 11 anos juntos, falou, se eu engravidar, eu vou segurar esse homem, eu vou ter o meu futuro garantido, porque ele vai ter que pagar tudo para o meu filho. Né? Outra questão interessante é o personagem oriental, ele serve de narrador, principalmente na segunda parte. Ele tem algumas narrações na primeira, mas ele tem uma grande narração, são grandes monólogos, onde ele vai apresentar contradições da cultura oriental e ocidental. Ele vai fazer comentários sobre as diferenças do Oriente e do Ocidente, dos Estados Unidos e do Japão, onde ele coloca os relacionamentos entre homem e mulher, a política, questões sociais, todas as questões econômicas, culturais, né? Como ele lida com isso. Isso faz uma ponte muito forte com uma peça do Robert Patrick, do John Patrick, chamada Casa de Chá do Luar de Agosto, onde a gente tem um personagem japonês que também faz essa narração e também coloca as contradições da cultura oriental e ocidental. O Tennessee afirma que gostava muito dessa peça, é uma peça que se passa também na época da guerra, ela é de 53, ficou na Broadway até 56, depois teve o filme. No filme era o Marlon Brando que fazia o japonês, numa yellow face, hoje impensável. E tem esse filme facinho para vocês baixarem, para vocês assistirem, é muito legal, muito divertido. E a gente vê o personagem do Sakine, desse camponês engraçado, ele fazendo os contrapontos narrativos, mostrando todas as idiosincrasias do Oriente e do Ocidente, em questões políticas, costumes, sociais, sexuais, em todos os sentidos, e a gente conseguindo ver o império e o imperialismo. A gente consegue ver a questão do comportamento das pessoas em buscar uma qualidade na sua vida, uma qualidade de vida, e em contraponto com as pessoas que buscam o American Way of Life, buscam o sonho americano, que tem que ser escravas do capitalismo, escravas do trabalho, sem tempo para vislumbrar a natureza, sem tempo para desfrutar das relações humanas, de olhar para si mesmo. E nisso, talvez, que a gente vê essa questão existencialista florescer de forma exuberante. Vamos falar das questões épicas na peça. Eu observo 2 tipos de narração épica na peça. O narrador implícito é aquele onde o personagem, de repente, começa a narrar. Então eu coloquei esse trechinho aí. A gente tem vários momentos da mulher e do homem, e a mulher, eu coloquei esse trechinho que acho que está bem claro. Eu vou ler ali para vocês lembrarem. Ela pega o telefone. Pode me trazer um pouco de chá, por favor? Chá forte.
não um chá verde, eu quero um chá forte, você me entende? Chá forte, eu quero um chá forte. Ela diz a palavra japonesa para isso e desliga. Koi kosha. Então ela vai à frente do palco e fala ao público. Fazendo a mala, ele, merda. Para onde ele vai? Ele não vai a lugar nenhum sem mim, ele é meu. Eu sempre o tive, até os cabelos, e ele sabe disso. Ele não tem noção de muita coisa, eu creio. Mas ele sabe disso. Estamos juntos 11 anos, quase 12. Eu sei tudo sobre ele, sobre mim. Ele não sabe nada, exceto sobre o meu corpo, que ainda está servindo para segurá-lo ao meu lado. O que ela está dizendo aí? Que ela tem uma relação tão próxima dele que beira uma paixão, ela é apaixonada, ela gosta dele. Então, a gente sabe um segredo dessa personagem, a gente sabe algo que nos diálogos, se a gente estiver apenas observando os diálogos, a gente não consegue entender que ela é apaixonada, que ela gosta dele, que ela quer ficar com ele porque ela gosta. A gente, então, imagina que ela quer ficar por ele por causa de dinheiro. Né? E, então, o narrador explícito, quando a personagem se revela para o público, ela está revelando um segredo que dá uma outra dimensão ao diálogo que estava acontecendo até então, que era uma discussão. A gente falava, ela não quer mais ficar com ele, ela quer ir embora. Agora, existe um narrador implícito, que é o oriental, ele realmente é um narrador. Então, os trechos lá deles, olha, suponham que essa peça seja de fato sobre as diferenças entre as formas oriental e ocidental de autodestruição. Consideramos a nossa forma mais digna, comprometidos por razões práticas, não por motivos românticos. Os aviões kamikazes na Segunda Guerra Mundial eram orgulho e não masoquismo. E praticidade foram necessários. O Oriente significa nascente, onde o sol nasce. Olhem para nós, vamos ascender. Ele está trazendo questões políticas, sociológicas, muito sérias nesse momento. Ele está justificando a cultura, ele está mostrando as diferenças e ele está dizendo o quanto foram humilhados na Segunda Guerra. O quanto ele faz a comparação do sol como se fosse o símbolo, né, do Japão, como se o sol fosse nascer, o sol fosse ascender. Nós fomos humilhados, nós fomos devastados por duas bombas nucleares, mas nós vamos ascender, nós vamos subir. E os personagens orientais sempre subalternos, sempre se colocando tal como o imperialismo se coloca sobre o império. E aqui ele está manifestando algo que impensável, né, para a política dos Estados Unidos. Não, eita, peraí, também não é assim, né? A gente não pode deixar eles crescerem tanto. Afinal, eles foram os nossos inimigos de guerra. A gente tem que ser soberano, a gente tem que estar por cima deles. Tanto que a gente vai ocupar grande parte das ilhas, principalmente Okinawa, até 2012, né? O personagem oriental, ele remete, portanto, a Brecht. Porém, não se pode dizer que Williams o fez tensionando um trabalho épico tal como o do Brecht. Né? O que a gente tem, como a professora Maria Silvia me ensinou, e eu fico impressionado com a capacidade da expressão que ela me trouxe, funcionar tão bem na obra do Tennessee. É um épico lírico. Ele retira o caráter panfletista de posicionamento político das falas do oriental, mas continua com a profundidade política como se fosse uma poesia. Ele não fala como se ele estivesse fazendo uma campanha política, mas ele fala como se fosse uma poesia de fundo político. E isso a gente vai encontrar elipses, metáforas, olha o sol, o Oriente
resplandecendo o significado do Japão. Né? Então, essa questão é imprescindível para a gente entender boa parte da peça, a questão épica. O existencialismo metafísico é outra questão importante de base europeia, né, de conceito europeu, que a gente pode ver na peça. A questão do chamado teatro do absurdo. Né? A gente tem uma grande parte do primeiro ato, onde a gente tem uma discussão onde os interlocutores não se encontram. A conversa entre eles parece não ter sentido. Parece que eles não se ouvem. Então é como se tivessem apenas dois interlocutores. Não há um interlocutor e um receptor. Embora, se a gente for olhar para o lado épico, o receptor é o público. Ele precisa entender o que está acontecendo. Porque o que o homem diz, a mulher não ouve. E o que a mulher diz, o homem também não. É como se eles tivessem, cada um monólogo sendo dito, um sobrepondo ao outro. E aí, aquilo que vai parecer um diálogo se descaracteriza. E o Tennessee, então, transcende a linguagem, parece que ele se aproxima até um pouco do Artaud, que não é mais com uma linguagem do diálogo. Não é mais o diálogo que funciona para esses personagens. É o desencontro do diálogo, é o não diálogo, é a quebra da linguagem dialógica. Então, eu vou ler corrido, só o texto da mulher. Veja só. Um jovem japonês que é bilíngue e estudou direito na Universidade Imperial e já morou nos Estados Unidos. O pai dele é cônsul. Agora eu vou ler o texto do homem. Cristo, você costumava, faz o favor de não trazê-los para casa, assim, debaixo do meu... Veja, cada um tem um assunto diferente, cada um está falando de uma coisa diferente, ele está falando, ele acha que o advogado que ela trouxe é um amante, né? E ela está falando, explicando quem é o advogado, que é bilíngue, que estudou direito na Universidade Imperial, já morou nos Estados Unidos e tal. Eles não se encontram. Quando a gente lê um jovem japonês que é bilíngue e estudou Cristo, direito na universidade. Você costumava imperial e já morou nos Estados Unidos, faz o favor, o pai dele é cônsul. Gente, não, parece que não dá para entender. E quando a gente faz a primeira leitura mesmo da peça, principalmente no original em inglês, a gente se perde. A gente precisa ter um pouco de paciência. É uma peça que pede para a gente um pouco de paciência até a gente entender essa desconstrução de linguagem tradicional. Eu vejo isso uma espécie de crítica social. Tennessee está mostrando a cultura ocidental, imperialista e capitalista, destruindo a instituição da família. As subjetividades e o papel social do homem e da mulher. A gente vê o quanto nessa discussão eles trazem a família destruída, mas por causa de dinheiro, por causa da situação financeira, porque eles não se encontram enquanto papel de marido e mulher, conforme o American Way of Life diz. Eles são disfuncionais do American Way of Life e não simplesmente da instituição de família tradicional do homem à mulher, e como se a gente estivesse falando aqui da família brasileira, da família europeia. A gente está falando do American Way of Life associado com a necessidade de luta
para o trabalho, a luta meritocrática de sucesso familiar, de conseguir exercer um papel de homem que seja superior à mulher, que ganhe dinheiro, que fique rico, que consiga estudar os seus filhos e fazer com que eles sejam felizes e grandes empreendedores e ricos. Né? A gente está falando de uma questão, o Tennessee está falando de uma questão crítica, tanto nessa questão épica, tanto quanto na questão do existencialismo metafísico. Eu também gosto de olhar essa peça pelo lado da tragédia moderna, considerando os conceitos do Raymond Williams. Por exemplo, se a gente for pensar na questão do herói, que o homem pode ser um herói, é claro, porque ele está buscando a sua honra. Ele está sempre dizendo que ele o homem, ele é superior à mulher, ele faz tudo para sustentar ela, ele tem usa todo o seu dinheiro, o seu poder para que ela não passe fome. Ele diz, né, olha, toda a minha vida você nunca teve dificuldade de nada, você nunca passou nenhuma dificuldade, eu sempre te sustentei. Então ele é como se ele fosse o herói da mulher, como se ele fosse o herói da relação, e como ele é um homem e não um nome, não é um indivíduo, aí Tennessee usa como um nome generalista, parece que ele faz o papel deste homem liberal nos Estados Unidos. Parece que ele quer ser esse herói que luta tanto e vai conseguir. Eu vou fazer a minha arte ser tão bela, tão boa, tão bonita. Eu agora estou usando a pistola de tinta, estou incrementando, eu vou ficar mais rico. Parece que ele está falando, que este herói está lutando pelo sonho americano. Então isso está muito claro, ao meu ver, quando eu analiso isso como uma tragédia moderna. Quando a gente fala vê pela questão de causa e efeito, de tudo que existe hoje tem uma causa no passado, é claro que a gente vai ver que toda a dificuldade de relacionamento que existe entre eles é causada pela a disfuncionalidade do ser, deste ser homem capitalista, desta mulher subjugada. A gente não vê os dois seres se completando, né, numa relação na sua vida privada. A gente não vê isso. A gente vê as relações claras de divisão sexual do trabalho. A mulher vai ser sempre subjugada, e se ela não é casada e é amante, ela é uma puta. Ela é a prostituta, ela não é reconhecida pelas leis. Né? E o homem vai ser sempre superior na relação. É ele que trabalha, é ele que fez sucesso, é a sua arte que fez sucesso. Né? Então, todas essas questões, toda essa discussão, todo esse problema dessa disfunção na relação deles, que parece ser da vida privada, é causada por essa disfunção, vamos dizer assim, capitalista, trazida para as relações deles, né? Onde tudo gira em torno do dinheiro. Né? Ela coloca tudo, o Tennessee coloca tudo em torno do materialismo. A comida que ela tem, a roupa que ela usou, os lugares que eles viajaram, o dinheiro que ele ganhou, os quadros que ele pintou, os quadros que foram sucesso, os quadros que não serão sucessos. Ele diz, ele recebe uma carta, né, de uma galeria que diz, você não deveria fazer esses quadros que você está fazendo, isso aí é porcaria, você tem que voltar ao seu estilo anterior, porque aquele sim te dá fama e dinheiro. Então, todas essas questões que eles estão passando, motivadas pela falta de dinheiro, que leva
a dificuldade de ereção, a dificuldade de amar, a dificuldade de se relacionar, dificuldade de fazer o filho, de beijar, de fazer amor, de estar juntos, de ter uma relação afetiva, tudo isso é causado pela falta do dinheiro, é causado pelo mergulho que os personagens fazem na necessidade capitalista de sobreviver. E aí, é claro que a gente tem a sobreposição das esferas privadas da esfera pública, né? Aí, tanto o homem quanto a mulher são personagens que estão buscando redenção, uma salvação. Cada um apresenta a sua argumentação da sua contingência e da sua inculpabilidade. Mas os dois são transgressores. Então, na esfera privada, a tragédia do homem é a presença da mulher. E da mulher é a presença do homem. Como consequência, o que a gente tem é o suicídio do homem ou o abandono da mulher. Então, a gente parece que a gente está falando de uma tragédia na esfera privada. Porém, na esfera pública, a grande tragédia dessa peça é a sociedade capitalista e produtivista. Porque é ela que exige de ambos a dedicação muito acima das suas forças para aquisição de capital, de sucesso, além dos estereótipos sociais do homem e da mulher. O homem sempre como superior, a mulher como subserviente. Porque senão eles não conseguem reproduzir os estereótipos do American Way of Life e do American Dream. Tá? Vamos seguindo. Bom, então eu tratei 3 questões, né, sobre a visão europeia. Agora vamos olhar pelo lado japonês, pelo lado oriental. E vamos falar do grupo Gutai. O grupo Gutai foi fundado em 54, foi até 72. Na verdade, já existia um grupo de pesquisa artística antes. 54 foi a fundação oficial, né? Foi fundada na cidade de Osaka, no Japão, pelo Shozo Shimamoto e o Jiro Yoshihara. Quando eles morreram, em 54, o grupo se desfez, mas aí tudo já tinha sido disseminado, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, onde suas sementes germinaram muito, porque o esterco era o dinheiro da CIA. Vendo como uma grande oportunidade de se mostrar um país democrata, a CIA pegou o grupo Gutai e levou para fazer apresentações nos Estados Unidos e na Europa. Levou esses artistas para morar, para passar um tempo nos Estados Unidos e ensinar os grupos a fazer esse trabalho, ensinar os artistas a fazer o trabalho que eles faziam, né? O primeiro, aí de cima, o Shozo Shimamoto, ele jogava tintas sobre o tecido, sobre a tela, sobre a base onde ele ia construir o seu trabalho. Ele já trazia isso desde os anos 30, era o seu trabalho experimental, né, que só no período de 54 e 72, principalmente com o dinheiro da CIA, ele conseguiu, então, desenvolver um trabalho muito maior, e, claro, vocês veem aí, então, que o trabalho do Jackson Pollock não é, assim, também tão inovador. Era inovador no contexto dos Estados Unidos, porque o japonês fazendo era algo oriental, mas o americano fazendo, ele ganhava ar de universalidade, ar de que aquilo era algo para o planeta. E o japonês fazendo era como se fosse algo apenas para a cultura oriental. O Jiro Yoshihara, ele fazia espetáculos, ele juntava a pintura com uma movimentação corporal que depois a gente chamou de performance.
Então ele dançava, ele escorregava, ele usava o seu corpo todo. Então tem fotos, se vocês forem procurar, dele deitado no meio da lama, ele esfregando as costas, ele esfregando o corpo inteiro, a cabeça, e ele todo sujo de tinta. E isso, então, era um espetáculo performático, onde as telas eram depois vendidas, telas abstratas, vendidas, feitas por este acaso da performance corporal do Jiro Yoshihara. Eles estavam, então, contra um movimento reacionário do Japão que queria que a sua arte tradicional permanecesse, principalmente depois do pós-guerra, onde eles tinham medo de que os Estados Unidos tomassem conta da sua cultura. Então, houve, depois da guerra no Japão, uma vontade muito grande de valorizar tudo que era do seu tradicional, em todos os sentidos. E aqueles que iam contra, que se rebelavam, eles então tiveram um papel importante indo para os Estados Unidos e para a Europa. Eles uniam a arte abstrata e a performance, rompendo com todos os procedimentos consagrados. Eles manipulavam técnicas novas, inovadoras, eles faziam na lama, eles faziam na tinta, eles penduravam, colocavam música. Era interessantíssimo. Os participantes do grupo criaram, então, novas artes. Isso é importante para nós. Esse tipo de trabalho abstrato, até então, era muito pouco visto, quase que não visto. E a gente via, então, quando chegou nos Estados Unidos, uma fundição da cultura oriental e ocidental, porque a gente não vê nessa obra de tinta espargida sobre a base a cultura oriental propriamente dita. Quando a gente olha ali, a gente não vê, não tem uma geisha, não tem um leque, não tem a pontezinha japonesa, a gente quando olha, a gente não reconhece como sendo oriental. E isso foi importante para que houvesse essa fundição do orientalismo e do ocidentalismo. Era a arte contemporânea da época. O Tennessee capturou, portanto, essa fisicalidade, essa movimentação artística que precisava ter para fazer uma nova arte, ele trouxe para essa peça. A performance na dramaturgia. É um dos primeiros trabalhos dos Estados Unidos onde a gente vê a performance assumidamente escrita, trazida na dramaturgia. Vamos ver o que é isso. O primeiro artista importante que a gente pode ver é o Kazuo Shiraga, deste grupo Gutai. Em cima a gente tem uma foto dele, ele está pendurado em uma corda. A foto foi tirada com o obturador da máquina aberto, ficou lá 3 tempos aberto, e a gente consegue ver, então, meio que ele se movimentando para fazer a pintura dele com o pé. Embaixo é a foto da peça, da montagem, do David Kaplan, onde também a máquina foi deixada com o obturador aberto, e então captou o ator se movimentando, o fotógrafo captou em detalhes o artista criando. É aquela cena, onde a gente tem a descrição na rubrica de uma fisicalidade que a gente nunca viu numa obra do Tennessee até então.
eu escrevi aqui algumas questões aí. Olha lá, o trecho, perdão, eu escrevi aqui o trecho onde o Tennessee descreve a fisicalidade, a performance que a gente vê nessa cena. Então, o homem, o artista, fica em pé sobre uma tela esticada sob seus pés, ele está segurando uma pistola com a qual a tinta é aplicada na tela, ele está respirando tão forte como se estivesse em combate físico com um demônio que habita na tela do chão, usa calças cor de carne, onde estão pintados seus detalhes anatômicos, mamilos rosados, contornos azuis de proeminências esqueléticas, artérias e musculatura, cabelo loiro nas axilas, uma folha de seda verde no formato da folha de figo cobre sua virilha, ele ainda é jovem, seu corpo é musculoso. Aí embaixo, depois de alguns instantes, olhando para a tela, ele a pulveriza com a tinta vermelha, então arrasta a pistola e cai de joelhos, borrando a tinta sobre a tela em seus dedos. A imagem fica manchada. Ele recua sobre as ancas com um suspiro cansado na garganta. Então, a gente vê a superação do diálogo nessa cena. A gente não tem narração, a gente não tem diálogo. A gente tem a fisicalidade, isso tem a ver com o teatro do Artaud, a gente tem, né, que não é no diálogo que se resolve a cena, muda, é na fisicalidade, né? Isso tem a ver com o teatro de Grotowski, é um outro teatro que o Tennessee está retratando aí, que naquela época ninguém compreendia. Ninguém conseguia entender o que era a performance, enquanto hoje ela toma conta e já deixa muitas pessoas, muitos dos nossos colegas olhando para o teatro que a gente estuda, a dramaturgia, como algo tradicional, e eles fazendo a vanguarda, fazendo a performance, estudando performance, naquela época não se sabia o que era. Então ficou sem compreender, essa peça era mal compreendida e, claro, não foi, ficou nas gavetas, não foi publicada até 2008. Outra cena, outro momento muito legal também do Saburo Murakami. Tennessee copia essa cena do Saburo Murakami e também essa é uma cena copiada também por vários grupos. Eu já vi a época que eu fazia faculdade, o pessoal fez essa cena lá, porque a gente tem um grupo, ai meu Deus, como que é o nome do grupo argentino? Força Bruta, né? O grupo argentino que mistura teatro, dança, música, dança, teatro, performance, circo, e diversas outras linguagens no seu espetáculo. Eu fui ver quando ele veio aqui em São Paulo, fiquei maravilhado, uma coisa impressionante. O Saburo Murakami fez o quê? Ele colocou várias telas com papel e ele ia rasgando o papel, rasgava o papel, ele ia atravessando todas as telas com papel, né? Então ele fez isso diversas vezes, é uma performance extremamente famosa no mundo inteiro, que o Força Bruta faz, mas o Força Bruta tem um homem correndo, né, e eles vêm com a tela que é a tela que bate no homem, não é o homem que bate na tela, né, e várias telas, né, que batem no homem, e o papel rasga, é o homem ultrapassando as barreiras, e as barreiras sociais, de cultura, de conservadorismo, em todos os sentidos, né? O que eu tenho que fazer é quebrar todas as barreiras. Então, é muito simbólico e muito forte essa linguagem, né? Então, esse só conseguiu colocar isso daí em uma página, praticamente, de rubrica. Vamos lá. Ele corre para a mesa e toma toda a garrafa de Lysol. Isso corta sua boca, garganta e barriga como fogo. Ele começa a vomitar e se agacha. Um assistente de palco puxa uma corda e libera do teto um papel transparente em que há um desenho de um lindo corpo nu da mulher. Ele cai na frente do homem,
né? O papel cai na frente do homem, a música é percussiva. Depois de alguns momentos, o homem atravessa o papel fino, instantaneamente o assistente de palco abaixa outro papel transparente, no qual o corpo da mulher é projetado ainda maior, e aí, eu não vou ler tudo. Ele passa 3 vezes. Cada vez cai um papel enorme, cada vez maior, com a imagem da mulher, ele atravessa, rasgando isso daí. É uma cena totalmente performática, exige do ator uma fisicalidade que não se resolve em diálogos nem em narração. A gente também tem rudimentos do Butoh. Eu não vou dizer que a gente vai ver o Tennessee fazendo uma referência absolutamente direta, ou premente do Butoh, né? O Butoh que é todo caracterizado de movimentos lentos e compassados, muito parecidos com o teatro No, criados pelo Kazuo Ono. A foto aí é do Kazuo Ono, né? A gente tem um contingente desses movimentos lentos e compassados no oriental. Ele anda devagar, ele se movimenta devagar. A própria camareira, ela tem outro tipo de movimentação. Ela se agacha, ela se ajoelha no chão, ela conversa delicadamente. Então, enquanto os ocidentais têm um ritmo acelerado pelo capitalismo, os orientais têm um ritmo lento e compassado pela tradição do Butoh, do No, do Kabuki, um movimento que é crescente, muitas vezes, mas totalmente ritmado, totalmente diferente. A temperatura, a velocidade é outra. Tá? Então, nós não podemos dizer, repetindo, ou como conclusão, que a gente tem o Butoh nessa peça. Temos rudimentos que remetem a movimentos do Butoh, lembram os movimentos do Butoh. Mas, principalmente, quando a gente está falando disso, quando a gente vai falar do Butoh, é tão compassado, é tão ritmado o movimento desses 2 personagens, do oriental e da camareira, se vocês forem ver, que parece que o Tennessee também está falando do No e do Kabuki, os movimentos dessa estética teatral. O No e o Kabuki, eles têm principalmente o Shit e o Walk. Eu estou passando o mouse aqui, ó. O Shit é esse principal, ele é o narrador, é ele que conta a história, ele dá a moral da história, e os outros personagens todos estão à mercê do Shit e do Walk, que ele está aqui, a gente cortou na minha foto, só aparece os joelhos dele aqui. Eles conversam entre si e eles vão explicando a peça que vai sendo cantada, que vai sendo contada pelos outros, ou performada pelos outros atores que estão atrás. Aqui um Walk e um Shit, aqui um outro Shit com um Walk aqui do lado. Eles sempre são os personagens principais narradores. Tennessee fez isso em muitas das suas peças, principalmente aqui nesta, O Dia em que um Homem Morre, a gente vê o narrador fazendo o papel do Shit. A gente vê também em The Milk Train Doesn't Stop Here Anymore. Esses personagens não são vistos pelos outros, pela personagem principal e tal, mas eles vão explicando a peça ao longo de todo o espetáculo. O personagem oriental faz as atividades atribuídas tradicionalmente a um Walk e às vezes de um Shit, personagens do No que interagem com o público narrando
interatuando com os outros como se fossem, de fato, fantasmas, ou até mesmo, ou não, eles não são vistos. Eles não, é só a gente que vê, os outros personagens não veem. E aí essa ideia de fantasma, o Tennessee levou para várias peças, onde o fantasma vem e revela segredos, o fantasma vem e dá uma outra visão das coisas. E olha, talvez a peça que mais tenha fantasma, mais interessante, seja... O Senhor Merriweather Retornará de Memphis, de 1969. Talvez a peça da semana que vem, que a gente vai ver, que a gente tem o fantasma do Nijinsky materializado no sonho, né, ou na imaginação, ou uma materialização mesmo espírita de um espírito, né, morto, desencarnado. Né? Este personagem do Sheet é muito fácil da gente associar com o No. No entanto, a gente vê muitas coisas do Kabuki, a gente vê os caracteres japoneses, a gente vê a papoula em papel. No Kabuki, tudo era feito em papel. Todos os objetos de cena eram feitos em papel. E aí o Tennessee apresenta uma flor de papoula no final. Né? Outra coisa, a cena tem percussão e dá a impressão que ela começa muito ocidental, com a briga dos dois ocidentais, e ele vai num crescente que vai se orientalizando, com a participação maior do personagem oriental, com a percussão que vai crescendo, e isso tudo, a percussão, tudo tem a ver com o teatro no Kabuki. Isso é muito forte, porque parece que há uma grande explosão com a morte, né, com o suicídio do personagem, né, e o suicídio... o personagem do oriental vai levando a gente a entender como se for, ele vai comparando com o harakiri, e então o sentido do harakiri, que é por honra, que é uma questão ética, moral, né, de tradicional no Japão, nos Estados Unidos é porque ele não consegue ser o herói, ele não consegue salvar a sua família, porque ele não é o modelo que o American Way of Life pede, que o American Dream estipula. Então, ele é o suicídio dele causado por questões que estão nas instituições, né? E a questão da tradição no Japão. Então, isso vai levando a gente a entender o quanto Tennessee vai orientalizando a peça ao longo dela, até a última cena, com a papoula, com as bandeirinhas, com os caracteres, né? Eu coloquei aí o trecho, né, onde ele toma o lisol, ele fala dos caracteres japoneses, ele fala palavras japoneses. Não é onde ele toma o lisol, não, desculpa. É logo nas primeiras cenas. Ele fala dos caracteres, ele fala em japonês, aparece a palavra escrita em caracteres japoneses, né? Então, o Tennessee está usando, manipulando as visualidades para todo o orientalismo. A peça é dedicada a Yukio Mishima, né? O personagem, o Tennessee diz que é o próprio Yukio Mishima, né? Ele mostra as contradições do Oriente e do Ocidente. No entanto, a morte tomada com lisol é uma referência a um poeta dos Estados Unidos, o Vassell Lindsay, que em 1931 tomou lisol e se suicidou.
era um grande poeta que o Tennessee se deliciava com as suas poesias, era um poeta a favor dos descendentes afro-americanos, onde ele defendia a cultura afro-americana, a poesia dele tem um forte teor contra o racismo, uma poesia muito interessante, também era pintor abstrato, também era pintor abstracionista, então isso faz com que a gente vê no Tennessee uma ligação literária, lírica, poética, e principalmente ligada à visualidade. O Tennessee, parece que essa peça, a visualidade dela é tão importante quanto os diálogos, tão importante quanto a discussão política que ela traz em relação às contradições do Oriente e do Ocidente, né? Principalmente porque a gente via em cena um país que foi subjugado, que ainda estava subjugado, né, pelos Estados Unidos, mesmo depois de 15 anos ter sido decretado o fim da guerra, né, por causa da colonização e da necessidade dos Estados Unidos de aplicar os conceitos de capitalismo e até de democracia, né, que eles queriam enfraquecer o império, né? Então, eles iam lá dar noções aos camponeses de democracia, de capitalismo, ensinando eles a fazerem pequenas empresas, né? E para se tornar grandes negócios. Bom, eu vou privilegiar o bate-papo agora, eu acho que é isso que eu queria compartilhar. Vejam a quantidade de informação, a quantidade de referências que uma peça de 20 páginas, 18 páginas, uma peça de um ato, uma peça curta, quantas referências a gente pode tirar daí, né? Isso porque eu não fiz outras análises, que existem outras possibilidades que a gente pode ir, e quantas referências literárias, culturais, né, que a gente tem, que a gente pode fazer pontes, né? Tennessee, ele tinha essa riqueza cultural de cinema, de literatura, e naquele momento de frequentar todas vamos dizer assim, as tribos, como a gente diz hoje, né? Ele ia em todos os lugares, ver todo o tipo de teatro. A gente vai ver que 16 anos depois, na semana que vem, a gente vai ver que ele intensifica isso tanto que ele leva para um lado de paródia. E aí não é a sua visão de crítica social, ela já não é mais tão séria quanto o Tennessee coloca aqui nessa tragédia. Ele começa a transformar tudo numa paródia, e aí tudo vira uma grande diversão, embora tudo que o Tennessee esteja lidando seja questões muito amargas, que tem a ver com autodestruição, com morte, com violência. E isso a gente vê aqui em forma de crítica. E a gente vai ver na semana que vem em forma de black comedy, uma comédia obscura de paródia. Então, obrigado, gente. Obrigado, Luiz, pela aula. Luiz, eu vou começar perguntando, que ainda não tem a pergunta da audiência. Eu vejo na ação deslocada para o Oriente um recurso épico de distanciamento geográfico, que é uma coisa que o Brecht usava com frequência. Afinal, se ele está falando e fazendo uma crítica sociopolítica do American Dream, essas ideias de empreendedorismo, aquele que se faz, ele, de alguma forma, desloca para um ambiente estranho para falar da própria sociedade, não? E você vê que contou
com o nazismo, né? É aquele pior que possa existir. Olha só o que eles fizeram com os judeus. Esse distanciamento, para que a gente possa compreender essas questões críticas, ganha uma força muito maior quando a gente vê não só pela questão geográfica, mas pela questão de ser países absolutamente diferentes, inimigos, né? Inimigos de guerra. Eles são de tamanhos geográficos diferentes, a questão física, né? Então, os japoneses, eles têm um tipo físico diferente, né? Então, aquilo cria uma ideia de exotismo naquele país que faz com que as pessoas tenham curiosidade, porque eles são diferentes, né? Eles não vão dizer que são seres humanos que habitam o mesmo planeta e todos nós concorremos para a vida. Não é isso. Eles veem, nós aqui somos um império, né? E no Japão a gente tem tudo de diferente, né? E exótico. Né? E esse exotismo que Hollywood apresentou e tal, talvez também mostre para a gente uma questão de distanciamento que eu acho muito séria. Né? Hoje se fala muito na questão étnica, da questão de representatividade, né? Discute lá o Oscar, a atriz coreana ganhando o Oscar depois de sei lá quantos anos, né? Lembro que eu falei lá que foi em 50 e pouco, né? Que uma atriz ganhou o Oscar, uma atriz oriental ganhou, e tantas outras importantes, tantos outros importantes que a gente teve e não ganhou, né? Então a gente, claro, as diversas camadas deste distanciamento das questões brechtianas nessa peça. Isso são vários caminhos que a gente pode tomar. Infelizmente, não dá para falar de tudo, né, na análise. A gente tenta cutucar, né, motivar vocês a pensar também um pouco sobre outras questões, sobre outras ideias que eu gostaria que vocês trouxessem. Se alguém viu outras questões, né, que contribuam, porque a peça é muito rica nesse sentido, de um leque, e aí não estou fazendo um trocadilho oriental, mas é um leque de possibilidades estéticas e críticas, né, importantes. Muito bem, ainda estamos aguardando o pessoal se manifestar, Luiz. Ok. Suri levantou a mão. Suri. Oi, sim. Luiz, quando a mulher, né, ela comenta sobre a galeria, pedir para ele voltar a fazer os quadros bons, né, não tem a ver com essa mudança do próprio Tennessee Williams de ter abandonado a linha, sei lá, a Margem da Vida, um teatro mais tradicional, quando ele fazia sucesso? Olha, Suri, você trouxe a questão crucial dessa peça. Porque isso que você está perguntando é o que os jornalistas começaram a ver, os críticos começaram a ver, associar a sua obra à sua biografia. Então, eles estavam tão preocupados com a mudança estilística que eles achavam que estava acontecendo, que eles não conseguiam ver todas as camadas estéticas, críticas, que se estendiam na obra do Tennessee. Porque, tradicionalmente, se olhava ou se olha até os dias de hoje, para a análise das obras do Williams,
do Miller, do Albi, do Shepard, do Mamet, da Lillian Hellman, todo mundo, a gente está vendo uma análise psicologizante e de biografia. Eu preferi não entrar por esse caminho, vamos dizer, hegemônico, porque se você for fazer uma busca simples na internet ou em alguns artigos que falam sobre essa peça, você vai ver os acadêmicos nos Estados Unidos. Claro, aqui a gente não tem quem estuda, né, essas peças. A gente tem poucos, né, mas que estuda essa peça eu não encontrei ainda. Eu preferia abrir um outro campo de análise e olhar mais para essas questões históricas e políticas que são mais interessantes para mim. Mas, sem dúvida, a gente pode dizer assim, o Tennessee estava no momento de intensificação do experimentalismo e adoção de práticas dramatúrgicas tão experimentais que começou a assustar os tradicionalistas. Desculpa. E esses tradicionalistas começaram a ficar com medo. Quem é esse cara? Quem ele acha que é? Para começar a se questionar nas suas próprias obras. Porque isso não é dramaturgia que a gente quer nos Estados Unidos. Né? Quando ele começa a dizer, o homem diz, eu agora estou pela primeira vez fazendo aquilo que eu gostaria de fazer, né? Tem uma fala do homem. Essa fala ela é citada em diversas teses, em diversos artigos que eu li sobre essa peça, ou sobre as late plays, onde parecendo que o Tennessee estivesse declarando que esse personagem era ele. Ele estava se adentrando por um novo espaço estético, criando uma nova estética, e assim ele iria se intensificar e usar tanto essa energia que ele ia acabar se matando, porque aquilo ia levar ele à degradação, ele não ia mais fazer sucesso, ele não iria mais ser o artista que ele foi. E isso é muito comentado mesmo. Você fez uma observação muito certeira, muito atenciosa. Obrigado, viu? Achei bem legal assim, a sua lembrança. Eu que te agradeço, assim, porque é muito novo tudo, esse aspecto dele, né, o que chegou, no máximo A Margem da Vida, a Gata, o filme do lado dele realmente é perturbador, é incrível. Te agradeço muito. E fascinante também, né? Com certeza. Bom, Luiz, agora tem um comentário do Fúvio. É incrível como a proposta de teatro plástico nessa peça é muito diferente do que ele fez em 10 blocos ou em Zoológico. Ou seja, a proposta de teatro plástico é de uma abrangência incrível. E ele consegue continuar fazendo teatro com palavras, com rupturas, linguagem poética, sem que seja o teatro da palavra, ação, tensão, intersubjetividade. E, claro, parabéns pela aula. A gente vê que, a partir de um determinado momento, o Tennessee foi se desvinculando dos diálogos intersubjetivos. Ele começou a adentrar pela questão da fisicalidade, e em determinado momento ele volta para essas questões intersubjetivas e começa a mesclar a fisicalidade, a performatividade, e os diálogos que antes eram muito atrelados com a questão literária, né, muito atrelados com o lirismo, ele começou a trabalhar de uma forma
tão inovadora no sentido experimental, né, que ele quebrava, né? Tem peças que os diálogos são todos quebrados, né? As frases, elas não são terminadas. E o receptor do diálogo, ele complementa a frase do seu interlocutor. É impressionante como o Tennessee lida com uma desconstrução da linguagem intersubjetiva de forma inovadora para o teatro dos Estados Unidos. É muito próximo do que o Beckett fez lá na Europa, né? E muito próxima, eu acho que um pouco do Jean Genet, é muito próximo do Ionesco. Esse Tennessee, ele trabalha outras questões plásticas, principalmente ligadas ao corpo, a simplicidade de discurso intersubjetivo colocado no corpo, na fala, né? Lembra o teatro do Grotowski, né? A fisicalidade do Grotowski, as ações físicas já do Stanislavski. A gente já pensa no jogo entre os atores da Viola Spolin. A gente já não consegue mais pensar em atores simplesmente trabalhando com memória emotiva stanislavskiana. A gente vê outro teatro, é outra coisa, performático, né, físico, né? Muito bem, agora o David Medeiros, Luiz, excelente aula. Você poderia falar sobre a relação direta das late plays com a pintura? E, se possível, fale um pouco sobre a instalação a partir da peça no Festival de Town em 2019. Peraí, como é que é? Do Festival de P-Town. Tá. Primeiro, das late plays. Não, vamos começar então a falar do festival, né? Eu e o David, nós fomos para um festival do Tennessee Williams em Provincetown em 2019, e existia uma instalação lá, além das apresentações, das várias peças, tanto do Yukio Mishima, inclusive uma sendo como estreia, nunca tinha sido montada, e peças do Tennessee com referências ao orientalismo, ou com influências, ou com a presença da obra do Yukio Mishima, inclusive uma do Tennessee que nunca tinha sido montada também, que se passa no Japão também, sobre a questão sobre a cultura japonesa. A gente participou de vários estudos sobre essa questão japonesa, a presença japonesa, do orientalismo na obra do Tennessee, e foi de lá que eu consegui adquirir essas ideias. A gente tem aqui a revista do festival. Então, aqui tem um artigo enorme do David Kaplan, né? David Kaplan explica direitinho essas questões do orientalismo. É muito legal você ver os estudantes do próprio Yukio Mishima falando, né, da presença do Mishima na obra de Williams. A gente viu a instalação, porque a peça ela não foi montada, ela não foi apresentada, foi feita uma leitura dramática, uma cena, essa cena final, que o homem atravessa o papel, a folha de papel, né? Era uma sala cheia de fotografias, de reproduções fotográficas enormes, assim, do tamanho de uma parede, de diversas cenas, momentos da peça. Então a gente praticamente era arrebatado para aquela dentro da peça.
E o ator, então, fez essa leitura e depois ele atravessa esse papel, né? Era um ator de origem oriental, assim. Foi incrível, um clima muito legal, essa instalação. Nós gostamos muito. Lembro que a gente comentou e aquilo marcou bastante a gente. Com relação à pintura e as late plays, o Tennessee, ele era também artista plástico, ele também pintava, e ele fez várias pinturas. Vocês podem colocar no Google, Tennessee Williams Paintings, pode colocar que vocês vão ver diversas obras. A gente tem aí hoje, estão indo sempre a leilão, pinturas dele são caríssimas, né? As pinturas dele muito expressionistas, lembram muito os expressionistas lá do início do século XX, final do século XIX, os pós-impressionistas, lembra um pouco o Van Gogh. E ele pintou muito nos seus últimos anos de vida. Tá? Ele adorava pintores, ele gostava muito de diversos pintores, de Quirico, Van Gogh, ele era apaixonado pelo Van Gogh, Rafael, ele adorava a pintura abstrata, o Jackson Pollock, e era muito amigo do Andy Warhol. Eu acho que se a gente tiver que fazer uma associação das late plays, a gente faria com a pop art. Porque a pop art, ela tem um objetivo principal, é criticar os produtos que, ou seja, criticar elementos da cultura que se tornam produtos de consumo, né? E que então entram e ganham o mundo materialista da superficialidade capitalista, vamos dizer assim. Então ele pega, por exemplo, um cantor autêntico que vem das suas origens da música negra do sul dos Estados Unidos, como Elvis Presley, e reconhece que o seu sucesso o tornou popular e fez com que ele explodisse, que é a palavra pop, como um produto. E esse produto que a gente está vendo é a arte. Embora ele esteja ligado ao entretenimento, ele esteja ligado ao consumismo, ele é arte. Então ele fez isso com Elvis Presley, ele fez isso com a Marilyn Monroe, com o Tennessee Williams, com o Michael Jackson, com a Marilyn, né? Falei, Marlon Brando. A grande maioria dos artistas, Truman Capote, Gore Vidal, a grande maioria dos artistas, ele fez isso. Os artistas deixavam de ser essencialmente artistas para se tornar produto. Tanto que o próprio Andy Warhol odiava quando alguém falava: eu estou indo na galeria comprar um Warhol. Tratava do quadro como se fosse o pintor. Eu só compro porque é do Andy Warhol. Não quero saber se ele é bonito, se ele agrada, se ele é isso, se ele é aquilo, em termos técnicos e tal. Ele é um produto do cara famoso. E isso vai valorizar, isso se valoriza, porque tem um valor capitalista. Então, quando o Tennessee associa nas suas peças, e aí nessa eu acho que até tem poucas coisas, né? Mas ele coloca, por exemplo, tem uma peça dele chamada The Traveling Companion, o Acompanhante de Viagem, de 81. Aimez-vous Ionesco? Você gosta de Ionesco? De 76. As personagens, elas estão conversando, elas falam marcas
de cigarro, marcas de vinho, nomes de restaurantes, nomes de lugares, praças, ruas, teatros. Elas começam a falar nomes de filmes, de atores, de estátua, começa a trazer elementos da cultura, começa a falar de mitologia, começa a falar de renascimento. Eles começam a trazer produtos de consumo e produtos da cultura, onde parece que são jogados, né, no diálogo dos personagens. São jogados aí, parece que não tem valor nenhum. Na verdade, o Tennessee está fazendo um jogo de palavras e está brincando com o consumismo. Em uma grande maioria dessas peças do Tennessee, a gente pode ver o Tennessee falando sobre nomes de produtos e associando a cultura baixa, produtos de consumo com cultura alta, misturando tudo e criando uma obra, né, que ele faz uma paródia consigo mesmo. Um grande dramaturgo da história dos Estados Unidos, um grande ganhador de prêmios de dramaturgia, que tem filmes em Hollywood, no entanto, agora renegado à cultura baixa. Então, ele faz essa paródia. E isso tem muito a ver com a ideia principal da pop art. Então, essas peças, ele próprio chamou de pop art. Foi quando eu li uma entrevista dele que ele diz isso, eu fiquei, puxa vida, eu tenho que me aprofundar nisso, né? Isso dá uma outra tese, é claro, né? Então, eu me joguei a fazer um pouco mais aprofundada essa análise pop art e agradeço a sua pergunta, porque eu acho essencial para a gente entender as late plays, olhar com esses olhos da pop art, de serem produtos que não podem ser consumidos. Aí eu coloco um bonde chamado desejo do lado do dia em que um homem morre, a gente vê, vamos dizer assim, cultura alta e cultura baixa, a gente vê uma coisa que fez sucesso e que nunca vai fazer sucesso, né? Tudo misturado, de um mesmo autor, né? Olha que interessante a gente tratar essa questão em termos de consumo, de consumismo e de produto que faz valer o capitalismo e o entretenimento, principalmente com elementos artísticos, com artistas fazendo entretenimento, com preocupações capitalistas. E, Luiz, agora uma sequência de perguntas do João Doia. Quais foram as leituras, influências nessa nova fase de Tennessee Williams, nas late plays, ao trazer um teatro performático? Além do teatro oriental, Tennessee apresenta outras referências de teatro performático da época dele? Muito legal a sua pergunta. Tennessee frequentava o off e o off-Broadway. Ele ia assistir The Living Theatre, The Theatre of Ridiculous, The Wooster Group, The Performance Group, The Open Theatre, Mad Bull Mines, Bread and Puppet, os grandes grupos, os mais famosos, eu estou trazendo, né? Os grandes grupos que trouxeram a performance, o teatro político, o teatro menos psicológico, o teatro que era mais voltado para a visualidade, mais voltado para essa questão física, né, performática. Ele foi, sim, se inspirar. Olha, como diz o Antônio Medeiros, não sei se o Antônio está aqui hoje, não é influência, mas é a presença da performance, a presença de elementos que o Tennessee sorveu desses grupos para a sua peça.
Então, a gente não poderia dizer que o Tennessee faz um teatro performático. Essa peça, a gente diria, ela tem cenas performáticas, cenas muito de fisicalidade. Tennessee não fez um teatro performático em si nas late plays, mas um teatro com a presença da performance muito grande, em alguns mais, em outros menos. A gente vai ver, por exemplo, na peça da semana que vem, o personagem que dança, o personagem do Nijinsky, que vai dançar Sagração da Primavera, e é totalmente performático, porque o que importa é a visualidade dele, do corpo dele, enquanto homem, enquanto fantasma ali, que ele tinha que reproduzir a imagem que ele tinha quando ele era vivo, vamos dizer assim. Então, muito legal a sua pergunta, porque teve muitos grupos. Charles Ludlam, por exemplo, que a gente vai falar da semana que vem, do camp, da afetação, da influência da linguagem, da homossexualidade, da afetação homossexual que ele trouxe para o cinema, que ele trouxe para o teatro, para a dramaturgia dele com o camp, está num Cavaleiro para Milady muito forte, e a gente vai ver isso, todas as questões performáticas, as personagens das mulheres da semana que vem, que a gente vai ver, elas são praticamente performáticas, são paródicas, né? Elas não são realistas. Ali a gente vê uma mulher que poderia ser uma travesti. Luiz, ele faz ao João Dória outra pergunta. A segunda parte dessa pergunta você já respondeu, mas a inicial, podemos dizer que nas late plays Tennessee rompe com o modelo da unidade de ação aristotélica? Olha, eu não vejo, além de Gata em Telhado e Zenco Quente, eu não vejo assim essa preocupação aristotélica nas obras do Tennessee, não. Eu vejo isso muito fragmentado, né? Um Bonde Chamado Desejo, por exemplo, tem uma digressão imagética da Blunt que é gigantesca. A gente não sabe se ela está falando verdade, se é imaginação, o que é aquilo, se realmente é uma digressão mnemônica, a gente não sabe, né? A Blanche talvez seja o grande exemplo de que a obra do Tennessee não tenha tanto essa preocupação aristotélica, não, das três unidades de ação e de tempo e de lugar. Agora, você está falando talvez só da ação, né? Seria isso. Das três unidades, você está falando só da ação. Isso. Falo mais da ação, da unidade de ação, que meio que retoma, ou que faz o enredo da peça, de certa forma, em que uma ação acarreta outra, para chegar no final em um clímax. Uma catarse. Eu acho que em geral, a gente tem unidades de ação nas peças, em geral. Mas, por exemplo, por exemplo, The Strange Play, que o Fúvio analisou aí com a gente não tem unidade de ação. Né? Em cada cena a gente tem ações completamente diferentes, porque o tempo passa rapidamente. Então era aquela coisa que em um dia você tem anos, você tem mais de 20 anos, mais de 30 anos passando, né? Em um dia. Ele tem um tempo, um pseudo-tempo, vamos dizer assim. E as ações completamente diferentes, porque que ela faz em uma cena, na outra faz completamente diferente. Essa peça, ela tem essa unidade, né? Embora a gente vê uma mudança nas decisões dos personagens, no segundo ato, que embora eles tenham feito o amor, e parece que eles fez a amizade, voltou a conversar, fazer amizade, e aí retomamos a relação. E aí
parece que tudo vai se resolver. De repente, ele resolve se matar e ela resolve ficar grávida e seduzi-lo, né? Então, mesmo assim, a gente vê essa questão da unidade, né? Dessa unidade, porque tudo tem a ver, como o que você disse, com o enredo, né? Que está tudo atrelado, né? Em geral, eu acho que sim. Vicaré, assim, The Red Devil Battery Sign, né? A placa da bateria do Diabo Vermelho, House Not Meant to Stand, elas todas são encadeadas com ação aristotélica, embora muito do que a gente vê, o personagem, por exemplo, a casa que não se sustenta, a personagem da Bela, quando ela vê o filho, o fantasma do filho, né? Quando ele era criança, depois passa o tempo, ela vê ele adolescente, depois ela vê ele adulto. Tudo isso faz com que a gente se perca um pouco no tempo, no que está acontecendo, mas tudo parece que está acontecendo numa noite só. Só que a Bela leva a gente para um mundo de imaginação, de memória, que vai lembrar a Berta, né? Que tudo está acontecendo numa noite, mas ela está lembrando de tudo, a juventude, do grande amor, né? Então, as lembranças de Berta é a grande... traz essa grande... ponto para a gente, né? De a gente ficar na dúvida, né? Onde que a gente está? Nas ações e no tempo, né? Isso sim acontece. E eu entendo a sua pergunta, né? De a gente ficar na dúvida mesmo, né? Por causa das digressões dos personagens, de memória, de imaginação e de sonho, né? Acho que são as três principais, né? A Blanche parece que é um sonho, né? Da mulher em como chama? Talk to Me Like the Rain, né? Fala comigo como a chuva e me deixa ouvir. Talvez não seja sonho como a Blanche, mas de imaginação, né? E a gente vê os personagens sempre criando essas pontes com essas três digressões importantes que faz a gente se perder mesmo. E aí, onde que está a ação geral da peça? Ela tem um eixo, né? Geralmente essas digressões parece que deslocam, né, até o eixo das ações, né, e a gente fica meio perdido mesmo. Ok, Luiz, parece que por hoje é isso. Passemos às suas considerações finais, por favor. Bom, hoje a gente conseguiu fazer até 9h30, né? Obrigado, gente, da participação de vocês. Eu acho que essa é uma peça que eu entendo difícil da gente gostar, né? Ela não é uma peça que a gente vai dizer, eu sou apaixonado por ela, porque ela tem muitas referências e a gente precisa ter essas referências, né? A gente precisa entender esse Lisol, o Gutai, o No, o Kabuki. A gente precisa entender que a tragédia não é o suicídio, né? O suicídio é a fábula, né? Eu entendo que a gente precisa olhar para essa peça com esse rol de referências e ela se torna, então, uma peça difícil. Por isso mesmo eu escolhi as duas últimas, a peça da semana que vem, que é dos anos 70, e a outra dos anos 80, com um teor mais soft, nesse sentido de não precisar tantas referências, mas não por isso deixam de ser políticas, deixam de ter o seu valor de crítica social.
Agradeço a atenção de vocês. Qualquer coisa que vocês precisarem, por favor, entre em contato. Um grande abraço, boa noite. Fulvio, obrigado. Agenor, obrigado. O pessoal que fez as perguntas, obrigado. E obrigado, Luiz. Você quer falar, Fulvio? Não, só agradecer ao Luiz pela aula e pelas respostas e desejar boa noite a todo mundo. Ótimo. Então, boa noite, excelente final de semana para todo mundo e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.